Olá, hoje é o nosso último vídeo dessa série de vídeo que acabei gravando, né, sobre oração, e não poderia ser diferente um que trouxesse ou sintetizasse todo o nosso entendimento sobre a oração, né, de modo que venhamos aí fechar com chave de ouro essa série. E como base bíblica eu quero deixar aqui o Evangelho de Mateus, o capítulo 7, do verso 5 ao 13, que narra sobre o centurião de Cafarnaum, né? Então, que fala aí sobre dessa pessoa que ocupava aí o sexto comando da cadeia militar, da hierarquia militar romana, né? Esse centurião Cafarnaum. E a primeira coisa que nós aprendemos, e a gente vai ver que a nossa oração, para ela ser eficaz, nós temos que observar algumas coisas, né? A primeira coisa é a forma como ele se aproxima do Senhor. Mesmo ele sendo um comandante de 100 soldados, de uma centúria, né? De uma pessoa que estava ali representando o Império Romano, né? Ostentando ali toda esse poderio bélico dos romanos, né? Mesmo assim, ele, no verso 5, vai dizer que ele se aproxima de Jesus implorando. Eu já tive a oportunidade de falar que quando você se aproxima em face de alguém e implora, é porque você reconhece a posição hierárquica dessa pessoa como sendo superior à sua. Então esse centurião, e a gente vai ver Jesus falar que nunca viu uma fé tão grande, nem Israel, quer dizer, ninguém em Israel, nenhum judeu expressou uma fé tamanha quanto esse soldado, quanto esse comandante aqui de uma centúria romano, né? Mas por quê? Porque a nossa fé, ela é maximizada com a inteligência, ela é potencializada pelo entendimento, pela cultura, pelo raciocínio, né? Então as pessoas acham que a fé é uma fé cega. Não, a fé é inteligente. É uma fé que conhece o mundo espiritual. Então esse romano aqui, esse centurião, ele se aproxima do Senhor Jesus implorando. Por quê? Ele já identificava Jesus como aquele que estava acima dele. Porque ele, como uma pessoa que reconhecia esses postos de comando de uma hierarquia militar, né? Ele sabia o que é essa questão da hierarquia. Numa forças armadas, na força militar, no aparato militar, o princípio mais fundamental é o princípio da hierarquia. Então, quando ele vai até Jesus, ele reconhece Jesus como superior a ele. Por isso que ele implora, né? Esse implorar aí está falando de alguém que reconhece Jesus como sendo superior a ele. Então isso é importante, nós precisamos compreender essa questão, essa hierarquia espiritual, para que nossa oração venha a ser eficaz. Entendeu? Então ele vai até Jesus, se aproxima dele. Outra coisa, e por que ele vai até Jesus? Que ele ouviu. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? E ouvir por sua vez a palavra de Deus. Então ele ouviu e deu crédito nessa palavra, né? Ele ouviu e deu crédito por conta da autoridade de quem editou essa palavra, de quem revelou essa palavra, né? Assim como ele dá crédito numa ordem que ele recebe lá do imperador lá da capital romana, né? De Roma, quando ele recebeu uma ordem. Então ele tinha que obedecer, ele sabia que aquilo ali tinha o selo, né, do Império Romano, né? Do imperador, que tinha que ser obedecido. Então ele ouviu e deu crédito, ele creu, né? Então nós temos que entrar na presença de Deus crendo que ele é poderoso para fazer muito além do que nós imaginamos. Amém? E independente da posição social que você ocupe, por mais privilegiada, entre aspas, que ela venha a ser, você precisa se implorar, você precisa se curvar diante do senhorio de Deus. Diante do senhorio. Você não é nada diante de Deus, eu não sou nada diante de Deus, né? E tudo que você tem, você é, e eu também, foi Deus que nos concedeu. Então isso não é mérito nosso. Não é mérito nosso, não é a força do nosso braço, da nossa capacidade. Então esse homem se aproxima do Senhor assim. Então veja bem como é que aos princípios envolvidos aí numa oração eficaz. E ele chega para o Senhor e fala: olha, Senhor, o meu servo está em casa e está terrivelmente enfermo, né? E o meu servo está em casa. Ele vai interceder por alguém. Jesus imediatamente fala assim: eu vou lá curá-lo. Ao que ele fala: não, Senhor, eu não sou digno de receber debaixo do meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Olha que fé desse homem, né? Falou: Senhor,
Jesus falou, não, eu vou lá na sua casa curar o teu servo. Ele fala, Senhor, eu não preciso do Senhor ir na minha casa, eu não sou digno de Senhor entrar na minha casa. Né? Mas basta uma tua palavra para que o meu servo seja curado lá na minha casa. Sabe o que ele está dizendo? Olha, Senhor, eu conheço essa questão de hierarquia. Eu recebo uma ordem do imperador, lá de Roma, da capital do império, aqui na província da Palestina, e ela é executada aqui porque nós cumprimos ela. Então, eu sei como é que funciona esse negócio de mandar uma pessoa fazer isso e ela fazer, vem aqui, ele vem, vai lá, ele vai, porque eu sei quem pode mandar e quem tem a obrigação de obedecer. Eu conheço essa questão, essa cadeia hierárquica. Então eu sei que o Senhor é o nosso general. Eu sei que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. É isso que ele está dizendo, gente. E ele fala, isso, basta a tua palavra, ou seja, basta um decreto do Senhor, uma ordem do Senhor, que esta palavra vai se cumprir na minha casa. E quando o imperador, então, ele dava uma ordem para ser cumprida, se houvesse resistência, ele enviava reforço, não é? Enviava mais soldados, até de modo que ela fosse cumprida. Então, esse centurião, ele sabia que a ordem de Deus ia ser cumprida, apesar de possíveis resistências do mal. Mas ele sabia que Deus dispunha de todo um aparato de anjos para fazer cumprir a sua palavra na casa dele. Olha só a compreensão que está envolvida numa fé inteligente, numa fé que extraiu de Jesus uma declaração de admiração e respeito. Amém? E quando ele fala isso também, ele está falando uma outra coisa que eu quero que você entenda, que eu já falei nos outros vídeos. Ele está falando, Senhor, olha, eu sei que uma palavra sua basta, porque eu sei que uma ordem do imperador, ela tem vigência somente dentro do seu território, do território que está sob o seu domínio. Não é? Mas então, quando ele está falando que se o Senhor der uma ordem, o servo dele que seria curado lá na casa dele, ele está dizendo, olha, a minha casa, pela fé, está dentro do território do reino do Senhor. Está dentro da sua jurisdição. Está dentro da sua área de atuação, onde incide a sua lei, ou seja, a sua vontade. E a sua vontade é declarada aqui, Senhor, ela vai se cumprir lá, porque o Senhor dispõe de um aparato de anjos, de meios para fazê-la cumprir. Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia, basta uma tua palavra. Outra coisa que ele está dizendo para nós, não precisa de lenço ungido, não precisa, sabe, de uma vela ungida, não precisa de uma flor ungida, não precisa passar debaixo de um túnel, não precisa você entrar entre um portal de madeira, simbolizando uma porta aberta. Basta a tua palavra. Basta a tua palavra, Senhor, que a tua palavra ela é poder para a salvação, e se ela é poder para a salvação, que dirá para libertar, para curar. Basta a tua palavra, a sua vontade, que ela se concretizará. É ela que se concretizará. Não é nada concreto que vai fazer com que a sua palavra se concretize, mas a tua palavra se atualizará, se tornará em coisas tangíveis para a nossa vida, em milagres reais, em curas e bênçãos para a nossa vida. Amém, gente? Quero deixar essa palavra para você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, então, quando ouve isso dele, fala assim, olha, ele fala assim, Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu sei como é que funciona esse negócio de autoridade. Eu mando ir, ele vai, eu chamo ele vem. Só que olha o que ele está dizendo mais aqui, gente. Princípio aqui, sutil. Só que ele está dizendo o seguinte, só que eu tenho autoridade sobre 100. Eu ocupo 6ª posição na cadeia de hierarquia do exército militar. O 6 é o número do homem. Ou seja, até aqui eu posso ir, Senhor. A partir daqui é para quem tem autoridade sobre legião. Legião eram 2.000 soldados. Mas fazendo uma leitura espiritual, é para quem tem autoridade sobre legiões de demônios. Aqui não é para mim mais, Senhor. Aqui é para o Senhor. Nós precisamos reconhecer que tem coisa que é para nós. Nós temos que agir. Tem coisa que você não precisa ir orar. Deus já te deu capacidade para agir. As coisas que é para você fazer, você que vai fazer. Deus não vai fazer para você. Mas você precisa entender que tem coisas que não é para você. Tem coisa que não é para o médico. Tem coisa que não é para o advogado. Tem coisa que não é para ninguém, senão para Deus. Né? São áreas de atuação que fogem do nosso controle. Ele reconhece isso, que por mais autoritário, por mais detentor de autoridade que ele fosse, ele ali não era para ele. Ali era coisa para o Senhor Jesus. Querido, eu quero deixar essa palavra para esse vídeo não ficar muito longo.
em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Jesus então disse para ele, olha, nunca vi em Israel tamanha fé. E fala mais, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Seja feito conforme a tua fé. Deus então, o Senhor Jesus então despede e fala assim, então vai e seja feito conforme a tua fé, e o servo dele foi curado imediatamente. Querido, em nome do Senhor Jesus, tudo isso que eu disse para você nessa série são princípios, são orientações gerais para te instruir a orar. Amém? Mas se você observar esse princípio, você buscar compreender como é que funciona o mundo espiritual, quem é Jesus, né? Quem somos nós em Cristo Jesus nas regiões celestiais, né? Qual a nossa posição em razão disso na hierarquia espiritual, né? Quem é o Satanás, né? O que ele pode fazer e o que não pode fazer, não é? E quem somos nós, assim, em termos de autoridade em face do mal, né? Em face do demônio, das enfermidades, você vai ver que basta a palavra do Senhor Jesus e nós entraremos na posse das grandes vitórias da nossa vida. Amém? Deus é Deus de perto e Deus de longe. Onde você estiver orando, alguém vai ser curado, embora esteja longe de você, na sua casa, ou muito mais longe ainda. Amém? Porque basta essa palavra, a palavra do Senhor Jesus, palavra de vida eterna. Amém? Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas. Amém? E não se esqueça, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto desta mesma verdade. Fique com Deus e até o próximo.